Mas vamos retomar então nossa conversa hoje e a gente começa a entrar agora numa parte dos nossos seminários com talvez discussões muito contemporâneas. Não que as outras não sejam, né? Mas talvez se a gente pegar o perfil mais expresso das lutas sociais, como elas se apresentam na rua, nas redes sociais, na prática do dia a dia militante, acho que os próximos 3 ou 4 encontros vão tocar nas palavras que são as palavras de ordem do momento, né? Gênero, raça, ecologia e assim por diante. Então, para começar, digamos assim, não é uma segunda, não é uma nova fase, mas para começar essa fase que vai a esses pontos muito concretos e muito fortes no debate político contemporâneo, né? Quem vai apresentar para a gente o texto de hoje é a Raquel. Vou deixar que a Raquel mesmo se apresente e vou ali para o cantinho para a Raquel poder ficar numa posição melhor na câmera. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Raquel. Estou morando aqui em Belo Horizonte faz 4 anos, mas eu sou de Florianópolis. Meu esposo é professor na UFOP, então viemos do Sul por conta disso. Eu estou fazendo minha área de formação em filosofia e eu estou fazendo doutorado em filosofia na UFPR, no Paraná, em Curitiba. Mas estou morando aqui por questões de esposa. Eu trouxe aqui, acho que eu já vou deixar circulando. Quando eu estava revisando o texto, lembrei desse livro aqui, chamado A Potência Feminista, da Verônica Gago, que fala daquelas manifestações que começaram em Una Menos, na Argentina, em 2017, que foi um dos impulsos para essa revitalização do movimento da greve feminista, né, que é um dos temas abordados, e também esse feminismo para os 99%, que eu acho que também vem, acho que na esteira dessa revitalização das greves, dos movimentos de mulheres, vou compartilhar, né? Não sei se todas elas, acho que são socialistas, mas no mínimo elas são anticapitalistas e feministas. Então, um pouquinho sobre esse texto, acho que ele tem um caráter um pouco distinto dos textos anteriores, é um texto mais longo, até por se tratar de uma resolução. E ele foi publicado, então, na revista Movimento, que é uma revista do PSOL. Eu não conhecia essa revista, então achei interessante trazer essa informação. E é a resolução do Comitê Internacional, da Quarta Internacional. Uma outra informação que eu achei interessante, que estaria mais ou menos no momento de ocorrer um outro congresso mundial da Quarta Internacional, e pelas informações que eu vi, no Brasil já os militantes estão propondo que ocorra no Brasil, né, no Pará, em Belém, Pará, até por conta da COP. Enfim, o encontro que gerou essa resolução foi feito em 2021, período de pandemia. Geralmente esse tipo de encontro desse Comitê Internacional são presenciais, e por conta da pandemia foi virtual, e isso teve algo muito interessante, porque aumentou a participação. Então, 100 mulheres que participaram ativamente, né, e em cada sessão tinha mais de 75 mulheres ativas já, e com uma presença maior de mulheres com representação em todos os continentes e vários movimentos. Quando o encontro era só presencial, acabava assim, tinha menos da metade dos participantes, tinha 40 participantes, e com uma presença bem reduzida de mulheres e organizações que estivessem um pouquinho fora desse eixo mais da Europa, até pelas dificuldades financeiras, muitas de apoiar a vinda, né, de todos os participantes. Também, quando eu estava pesquisando, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu li uma resolução desses encontros da Quarta Internacional. Entrei no site e também li o encontro a resolução do Congresso Mundial de 85, e achei até uma dica para quem, como eu, não conhecia. Eu achei bem interessante, né, ter acesso a esses documentos, que são um documento histórico, e para mim também ficou muito mais claro o contexto que se insere esses seminários, até porque a minha primeira aproximação com
luta socialista assim, de uma maneira um pouco mais teórica e prática. Por isso que eu achei bem interessante. E queria compartilhar isso com vocês. Então, essa resolução ela acaba identificando o que eles chamam de uma nova onda do feminismo, que está começando, um novo ciclo, e que ele tem características um tanto distintas. Né? As características são uma ampla extensão geográfica, ocorrendo em várias partes do mundo, tem um protagonismo das novas gerações, tem várias inovações como a greve feminista, que é a que destaca mais, mas tem outros, né? E acho que é uma inovação justamente porque ela vai conectar o trabalho reprodutivo com o produtivo, vai mostrar então a centralidade de se pensar a economia, também pensando nesse aspecto da reprodução, não só da produção social. Essa nova onda ela é bastante articulada, tal como elas identificam, com vários outros movimentos sociais, movimentos indígenas, lutas camponesas, movimentos por moradia, com vários setores sindicais, e também traz contribuições teóricas importantes, né, como essa nova economia feminista, que é você pensar a economia não só do ponto de vista do aspecto produtivo da sociedade, mas a economia também considerando os aspectos da reprodução social. Bem como uma contribuição do chamado ecofeminismo não essencialista, que até então o ecofeminismo ele acabava tendo uma visão um pouco essencialista da mulher, como vinculada à mãe terra, né, pelo fato de gerar, de gestar, tem toda essa vinculação, digamos, mais essencialista com o meio ambiente. Então, esse novo ecofeminismo ele não é essencialista, não seria essencialista nesse sentido. Uma outra contribuição dessa nova onda, bom, enfim, como é um texto bem longo, eu acabei fazendo assim, um resumo, acho que muitas coisas vão ficar, e depois podemos ir trazendo. Mas uma outra característica dessa nova onda e desse movimento feminista pensado na chave socialista é que ele não se pensa, não se coloca, não pode ser pensado como meramente um movimento setorial das mulheres. Ele tem uma característica que é transversal, ela perpassa em todas as lutas, né, a luta por moradia digna, lutas trabalhistas, soberania alimentar, mulheres camponesas, melhorias no mercado de trabalho, em todas essas frentes, a luta dos presídios, esqueci o nome, Angela Davis, anticarcerária. Isso, enfim, as mulheres estão presentes, não como um mero setor, que isso diz respeito a tudo, né, mas mostrando também como o próprio capitalismo, ele acaba tendo essas bases de dominação e exploração das mulheres, do trabalho reprodutivo, das funções de cuidado, que isso é central para a manutenção do capitalismo. Então, quando a gente trata essa esfera da reprodução junto com a esfera da produção, tem uma visão mais global do que a gente está combatendo. Então, é um acréscimo, né, às visões, digamos, mais tradicionais, que focam a produção social, quando a gente traz esse aspecto da reprodução social. Então, também ele observa que tem uma presença cada vez maior, um protagonismo cada vez maior das mulheres em várias frentes de luta, né, e também uma presença muito grande das mulheres na auto-organização, né, seja ela cita movimentos contra a expropriação, contra a expropriação da terra, de territórios, lutas pela água, luta por moradia, não é só que as mulheres estão participando ativamente, mas que elas estão sendo protagonistas nesse movimento. Enfim, e aí ela faz um contexto geopolítico das várias crises recentes, né, que nós temos vivendo, tipo, o aprofundamento da lógica neoliberal, a ascensão da extrema-direita, a pandemia, o fundamentalismo religioso, a crise climática, as migrações forçadas, a crise da reprodução. Tudo isso tem consequências específicas para as mulheres, tanto no campo do trabalho remunerado, como no campo do trabalho não remunerado, né? E, enfim, reforça essa incapacidade dos governos capitalistas de lidar com essas crises. Outro ponto que ela chama atenção é que, a despeito de ter muitas conquistas, desde as primeiras ondas feministas, também está havendo um retrocesso generalizado. E ela faz aqui, quando ela
vai retomando, assim, fazendo uma retomada dos impactos da pandemia. Eu acho que é importante frisar que a pandemia ela acabou tornando mais evidente quem são os trabalhadores essenciais e quais são os trabalhos essenciais. Eles são funções, quais são as funções essenciais para a continuidade da vida humana? Limpeza, saúde, agricultura, alimentação das pessoas, funções de cuidado. E que, no mais das vezes, são essas funções exercidas por mulheres. Até um ponto do texto ela fala que, do ponto de vista da alimentação, a agricultura familiar, a presença feminina das mulheres, seja mulheres camponesas, na organização da agricultura familiar, que é a agricultura que traz os alimentos que alimentam as pessoas. Né? A grande agricultura alimenta gado, né? Bois, tudo soja, mas o que a gente come no dia a dia, em geral, é produzido pela agricultura familiar. Enfim, sobre o ponto do aprofundamento dessa lógica neoliberal, financiarização da vida, está tornando a vida das mulheres, tornando a condição das mulheres mais vulneráveis a situações como tráfico humano, exploração sexual, exploração laboral. E além das mulheres terem que lidar com essas condições precárias no ambiente de trabalho, elas continuam tendo que lidar com dupla jornada, tripla jornada. Um ponto que a autora, acho que o texto não chega a mencionar, mas que eu acho relevante, é que hoje em dia é uma questão para as mulheres da faixa de 50 anos, elas são hiper sobrecarregadas, porque elas precisam cuidar ou de filhos adolescentes ou de netos, dos seus pais idosos, e das demandas do mercado de trabalho e do trabalho doméstico. Então, elas estão, assim, em uma estafa enorme. Bom, ela destaca aqui que nessa ascensão da extrema-direita, essa extrema-direita ela vem agora ancorada no fundamentalismo religioso, que é o fundamentalismo religioso que ele está conseguindo influenciar vários governos. O texto cita o Brasil, né, na época de Bolsonaro, Estados Unidos, Israel, países do leste europeu, Talibã, e toda essa renovação da direita radical, ela alimenta esse impulso reacionário contra o aborto, contra que as mulheres assumam maiores posições nos espaços públicos, um maior preconceito às identidades e liberdades sexuais, à população LGBT, cria essa caças bruxas à população LGBT e fica tentando impor que as mulheres voltem a seu papel tradicional de gênero, de esposas, cuidadoras, né? Uma bela recatada e do lar. Então, enfatiza também uma outra crise geopolítica, os desastres climáticos, crise alimentar, crise de água, racismo ambiental, avanço das empresas transnacionais sobre os territórios, o extrativismo, a exploração de recursos naturais para fins lucrativos. E nesse ponto de vista, ela destaca que os povos indígenas, camponeses e jovens estão assumindo um protagonismo bem grande na vanguarda dessas lutas e que dá a destacar a auto-organização das mulheres nessas comunidades que estão lutando contra o extrativismo. Então, tem esse aspecto. Também outra faz um levantamento de migração em massa, que é esse deslocamento permanente devido a guerras, violência, crime organizado, alterações climáticas, devido a mudanças econômicas e grandes disparidades, que muitas mulheres ou são separadas de seus filhos, de seus maridos, vivem em condições precárias, ou elas próprias que são quem tem que migrar para sustentar suas famílias. Um ponto que eu achei que talvez o texto poderia ter enfatizado mais são, por exemplo, que as tarefas de cuidado, em geral, seja cuidados de saúde, cuidado doméstico, cuidados da infância, ainda mais em países como Estados Unidos e Europa, eles são feitos majoritariamente por mulheres migrantes. Né? São estrangeiras que muitas vezes saem do seu país e ainda assim elas estão longe da família, longe dos filhos e ainda são responsáveis por enviar recursos, né? E contribuem também para a economia de uma maneira do seu país de origem. Bom, ela cita, nesse contexto de crise, a migração aumenta a opressão, resulta na exploração das mulheres, que sofrem empobrecimento extremo, perda de direitos, né? Ficam mais expostas, mais vulneráveis à exploração. Enfim.
ela aponta, né, várias questões, as leis repressivas contra os migrantes, a crise da reprodução, que o texto, a resolução aponta, né, que tem havido, pelo menos nesse contexto, acho que, onde já se haviam várias garantias de assistência à reprodução, creches, auxílios e outras políticas, cuidados infantis, moradia, está sofrendo um grande ataque, né, por conta das políticas neoliberais, e isso está forçando muitas mulheres a fazer um trabalho que em alguns países era o Estado que assumia, que só tinha creches, refeitórios coletivos, lavanderias públicas, enfim, várias outras tarefas de cuidado, ou elas têm que sair do mercado de trabalho e voltar para os cuidados da casa, porque não tem essa rede de proteção. Então está gerando uma crise de reprodução e que fica gerando também trabalhos ainda mais precarizados, que em geral as mulheres que trabalham, precisam trabalhar ou conseguem trabalhar só meio período, é um trabalho informal ou precarizado, e as que muitas que conseguem se colocar no mercado formal acabam dependendo da mão de obra de mulheres migrantes para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de um parente acamado, né, alguma situação como essa. Ela indica também que houve um auge, que apesar desses ataques e retrocessos, as alianças que as mulheres fizeram nas lutas anteriores, nas gerações anteriores, resultaram em grandes conquistas que acabam beneficiando essas novas gerações e dando condições para essa nova reorganização. Então, teve uns avanços em termos de direitos formais garantidos para as mulheres, mudanças nos códigos jurídicos, familiares, aumento das liberdades sexuais, direitos reprodutivos, aumento das oportunidades no mundo profissional, acadêmico, cultural. Então, acho que todo esse acúmulo das lutas e vitórias do movimento de mulheres também permitiu que talvez hoje mais mulheres, por um lado, assumam protagonismo, seja no mercado de trabalho, mas também venham com novas reivindicações, uma vez que já tem um conjunto de direitos e liberdades garantidas, agora tem surgindo novas demandas. Ela está indicando também uma característica na resolução da feminização do trabalho, que metade dos cargos das trabalhadoras a nível mundial elas estão em postos de trabalho precarizado. Por um lado, na América Latina, ela destaca que, além da desigualdade salarial, que há uma diminuição das mulheres nas indústrias e um aumento das mulheres no trabalho do campo. Então, achei interessante essa mudança. O aumento da violência de gênero mostra que mais de um terço das mulheres, de alguma maneira, já experimentaram violência sexual ou física nas vidas, mas que, a despeito desse aumento de gênero, também está havendo muita reação das mulheres, jovens mulheres feministas cada vez mais independentes, proativas, demandando reparação, demandando mecanismos, demandando punição, denunciando. Mas tem um outro lado que, diante dessa crescente independência das mulheres, independência econômica, psicológica, sexual, também tem havido uma retaliação dos homens, a começar por maridos e familiares, que os índices de feminicídio, violência doméstica estão aumentando. Então tem esse aspecto. Então, ao mesmo tempo que aumenta essa energia das mulheres para lutar contra essas violências todas, também aumenta a violência contra elas, ou contra nós, para tentar nos retrair, nos voltarmos ao espaço seguro do lar. Uma característica assim, bem uma característica bem importante que eu acho uma força para essa nova onda foi que nos movimentos de mulheres anteriores, não só no movimento de mulheres, mas nas revoltas sociais, por conta da participação das mulheres nos movimentos, as mulheres desenvolveram um próprio marco de análise para ação e teórico dentro
não só para dentro do movimento feminista, como para estes outros movimentos dos quais elas participam, né? Então, mesmo nos movimentos que citam, que é o da Praça Tahrir, que na período da Primavera Árabe, no Occupy, 15M na Espanha, mesmo as ocupações nas escolas no Brasil, outros movimentos, a participação feminina vai trazendo, fazendo que as mulheres, pensando e participando, vão pensando outros marcos teóricos para analisar esses movimentos, né? Então, um outro ponto que é importante é esse aspecto da interseccionalidade, que não se trata mais de priorizar só uma luta anticolonial, antirracista, anticapitalista, mas de ver como há uma interseccionalidade nas opressões e que essas opressões vão agindo de forma combinada sobre as mulheres, sobre pessoas LGBT, sobre homossexuais, pessoas do campo, indígenas, e tem que considerar essas opressões de maneira combinada em conjunto. Aqui faz uma crítica, né, ao problema da onguinização do feminismo, ou seja, sobretudo na América Latina, chamamos de feminismo, que passa a se articular no meio de ONGs, e o problema seria essa onguinização, ela acaba neutralizando os movimentos de mulheres, vai tornando talvez mais condicionado, mais, que acho que associa também com um certo feminismo liberal, como ela chama, focado mais em empoderamento pessoal, uma emancipação individual, e essa organização, ela diminui a radicalidade, né, do movimento feminista e a autogestão, porque elas acabam ficando um pouco submetidas às lógicas das ONGs. Faz uma crítica, então, também ao feminismo liberal, porque ele se centra na feminização das empresas, das administrações, da cultura dominante, sem criticar, sem fazer os recortes de classe e de raça, e acaba atuando como um álibi para manter os sistemas de exploração e de dominação, né? Eu tenho um pouco de concepção minha, um pouco de incômodo quando falo assim, feminismo liberal, ou então feminismo neoliberal, porque parece que é uma contradição de termos, né? Se é feminismo, já é necessariamente uma luta, né, um movimento, uma ideia que envolve uma emancipação coletiva e um movimento prático, né, uma luta prática pela liberação das mulheres. E quando a gente pensa nessa chave liberal, sobretudo neoliberal, é meramente um empoderamento feminino, né, a mulher individualmente se libertando de alguma opressão localizada sem estar vinculando isso a um conjunto de opressões. Então, eu acho que seria mais interessante pensar uma apropriação e uma instrumentalização neoliberal das lutas, das pautas e das conquistas feministas, do que usar o termo feminismo liberal ou feminismo neoliberal. Meio que acontecendo aqui. Então, com essas novas, as especificidades desse novo movimento, traz luta pelo direito ao corpo, direito a decidir, direito pela legalização do aborto, e uma característica desse movimento é que ele pensa dessas novas gerações, e essas novas gerações trazem uma outra forma de compreender o feminismo, de compreender a si próprias, o trabalho político, e que acaba passando pela própria experiência pessoal das mulheres, e acaba trazendo essas novos sujeitos, busca uma maior atenção aos aspectos pessoais, afetivos e pessoais das mulheres, a começar pelos seus próprios. Então, me parece que uma característica dessas novas gerações levam bastante a sério. O pessoal é político, acaba pessoalizando ou trazendo bastante importância aos aspectos pessoais, afetivos, sexuais, individuais da pessoa concreta que está participando do movimento. Então, isso demandaria aqui, né, novas preocupações, que se tivesse também os movimentos dessem uma relevância maior ao afeto, ao cuidado mútuo, ao autocuidado, cuidado de si,
e pensar na construção de espaços inclusivos, participativos e acolhedores, né? Focando nessa ideia de um autocuidado, um cuidado mútuo, que isso também estivesse presente na organização das lutas das mulheres. E também focando, tem um outro contrapasso, as demandas das pessoas mais vulneráveis, né? Trazer isso para o centro. Aqui eu achei um ponto bem interessante da resolução, que ela aponta para os novos métodos de luta que foram trazidos por essa nova onda. Então, a greve feminista e experiências locais, são os dois que ela destaca. A greve feminista começou mais ou menos primeiro em 2016, teve um movimento na Polônia das mulheres, fizeram uma greve contra tinha um parlamento que queria restringir todos os direitos ao aborto, proibir o aborto por completo. Então as mulheres fizeram uma grande manifestação em outubro de 2016 e poucos meses depois, na Argentina, teve não sei, acho que vocês lembram, um monte de manifestações de mulheres, que o bordão o slogan era Ni Una Menos, né? Depois, em seguida disso, as organizadoras daquela greve na Polônia, elas entraram em contato com as mulheres da Argentina, da Rússia, da Coreia do Sul, para começar a articular internacionalmente essa greve, uma greve para o início de 2017. Ali é que começa esse movimento 8M, né, de marcar de transformar esse 8 de março num 8M, né, um movimento de greve de mulheres articulada internacionalmente, mas também focando na agenda, no contexto local de cada grupo. Aqui eu vou ler um trechinho. Instalou-se uma data mundial e em cada local essa data expressa simultaneamente como uma experiência internacionalista, sem esquecer as especificidades de cada conjuntura. Esse livro aqui da Verônica Gago, acho que é bem interessante se alguém quiser. Só me lembrei dele quando eu já estava saindo de casa, então não pude reler e tomar os pontos mais interessantes. Mas essa ideia da greve, ela é relevante porque ela retoma, atualiza essa ideia. A greve surge como uma contestação no âmbito produtivo, e a greve feminista vem para mostrar, olha, que a esfera da produção ela está intimamente ligada com a da reprodução. Então a mulher ela vem e mostra essa conexão entre produção e reprodução social. E a ideia das experiências locais, né, é colocar foco nessas várias iniciativas femininas, que ocorrem em comunidades específicas, em bairros, cidades, regiões, pode ser desde uma horta comunitária, um coletivo, encontros de mulheres dos mais variados, projetos por moradia, lutas, né, grupos de mulheres jovens na periferia, enfatizando essas experiências locais das mulheres. E tanto esse método da greve quanto as experiências locais, acho que eles têm uma implicação bem interessante, que essa dinâmica de mobilização constante, né, ou seja, todo ano as mulheres articulando essa greve do 8M, todo ano ou a qualquer momento, esses espaços, essas experiências locais, elas estão uma dinâmica permanente de criação e recriação das redes feministas, né, vai transformando muitas mulheres em ativistas que desses espaços localizados, elas vão se difundindo pela sociedade, as organizações, empresas, do seu bairro, da sua família, para outros campos, vai gerando mais referências feministas, né, e talvez construindo mais, expandindo essas ideias feministas. Enfim, acho que o que teria mais para dizer seria isso, e que acho que interessante que essa centralidade da greve dessa nova onda é colocar a reprodução social como uma parte fundamental da luta anticapitalista, porque ela permite compreender os processos de produção e reprodução social como um todo integrado. E as tarefas internas seriam influenciar todas as áreas do trabalho e continuar se organizando a nível internacional, nível nacional e internacional. Enfim, é mais ou menos esse
pulei também algumas coisas, porque tinha muito detalhe, mas vamos abrir ao debate. Eu te agradecer, né? Obrigada.